Sejam todos muito bem-vindos ao canal Afinal, O Que Somos Nós? A Júlia Diniz é portuguesa e desde jovem teve a vida bastante movimentada. Foi agente de vendas da TAP, dedicou-se muito à arte e fez trabalho voluntário a vida inteira. Aos 17 anos se casou, aos 18 engravidou e teve uma EQM. Hoje ela está aposentada e pela primeira vez na vida conta essa experiência. Vamos conhecer a história dela? Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Carlos. Quer dizer, boa tarde aí em Portugal, bom dia aqui no Brasil. Muito obrigado por você aceitar, compartilhar conosco a sua experiência de quase morte. Por favor, conte para nós aqui do canal Afinal Que Somos Nós o seu nome, a sua profissão, o que você faz, e em seguida nos relate a sua história. Muito obrigado. O meu nome é Júlia Diniz e a minha profissão, eu fui agente de vendas dos transportes aéreos portugueses. Na cidade, no Marquês de Pombal, atendi os passageiros. Hoje já não, evidentemente. Mas eu sei que você também faz outras coisas voltadas à arte, né? E também ajudando as pessoas, né? Paralelamente, eu trabalhei sempre com desenho, em desenho, fiz o curso de Belas Artes, faço histórias, contos, poesia e faço caricatura. Muito basicamente, eu sou caricaturista e desenhadora. Isto, depois eu vim a frequentar uma aula chamada Aula do Risco, que tem como objetivo compreender a arte contemporânea. A arte contemporânea que não é muito conhecida das pessoas. Durante toda a vida fiz parte de uma organização não governamental chamada Sorotimismo Internacional e eu fui eleita para representar o Sorotimismo Internacional na igualdade dos direitos das mulheres, a nível governamental. Depois, trabalhei muito com a violência doméstica, tínhamos esquecido disto. Trabalhei com a violência doméstica e depois fui para Paris fazer um trabalho com as mulheres do sul da Europa, porque a violência doméstica dos homens em relação às mulheres é diferente da do norte da Europa. O norte da Europa é uma violência mental e a do sul da Europa é uma violência física. E fiz trabalho voluntário durante toda a vida para cegos. É uma coisa que dá um prazer imenso, é a pessoa trabalhar para o outro. Quer dizer, o feedback é extraordinário. Eu trabalhei, foi o que mais gostei, num manicômio. É estranho eu dizer, mas eu trabalhei vários anos no Miguel Bombarda, aqui em Lisboa, no Hospital Miguel Bombarda, e que tem um centro de dia com doentes profundamente atacados, esquizofrenia, anorexia, compulsões várias. Era muito gratificante eu chegar à porta do hospital e estarem todos à minha espera, porque não podiam praticamente viver sem mim, porque eu dou aulas de desenho de percepção pura. Ou seja, as pessoas não veem, as pessoas percebem, entendem, por pureza de entendimento. Então o que é que acontece? As pessoas normalmente dizem, eu não sei desenhar, mas as pessoas sabem desenhar se nós pusermos um objeto que não tem nome, pode ser um papel amarrotado, e a pessoa desenha sem olhar para o papel. Não pode olhar para o papel. Então o registro que faz é fabuloso. Os doentes, ao fazerem este exercício muito difícil, que é desenhar sem olhar para o papel, tinham consideráveis melhoras.
Infelizmente o hospital foi desativado porque em Lisboa muitas coisas estão a ser desativadas por causa do turismo. O que eu lamento. Muito bonito o que você faz, muito bonito mesmo. E como é que foi a sua história relativa à experiência de quase morte? Eu casei com 17 anos, nem faço comentários. Casei com 17 anos porque quando eu casei foi naquela época da Guerra da África. Portugal estava em guerra com Angola, Moçambique, contra as nossas colónias. Naquela altura chamava-se colónia. E o rapaz com quem eu casei estava para ir para Angola e eu estava muito apaixonada e queria ir com ele. Devo dizer que ele esteve lá 3 anos. Eu acompanhei-o em Angola, no mato, vivi em Luanda. Foi uma experiência muito violenta, mas muito que me fez crescer muito, por conviver com um povo tão diferente, por conhecer a negritude pela primeira vez e por me apaixonar tanto por tudo isso. Eu desenhei muito, muito em Angola. Eu era muito jovem e estava em casa, não tinha nada que fazer e desenhava aqueles rostos, aquelas pessoas. Era fabuloso, pronto, para mim. Eu sou uma pessoa totalmente sem preconceitos. Compreendo. Eu sou uma pessoa que não tenho qualquer tipo de preconceito, nem racial, nem de género, nem de coisíssima nenhuma. Eu aceito como as pessoas são. E como é que surgiu a experiência de quase morte? A experiência de quase morte, eu, portanto, aos 18 anos, fiquei grávida. E dos 4 para os 5 meses de gravidez, eu em casa comecei a ter uma hemorragia. Eu pensei que era qualquer coisa que se podia controlar, eu era muito inexperiente. E a minha família foi imediatamente pôr-me numa clínica, que era uma clínica muito, muito considerada na altura, mas era um sábado de novembro e o médico não estava. Então eu fiquei à espera que chamassem um médico. As enfermeiras instalaram-me num quarto muito bom, com 2 camas, e ali me deixaram. Portanto, eu fiquei sozinha naquela cama. E elas foram tratar de outras coisas enquanto não chegava o médico. Entretanto, a hemorragia era enorme. E eu, à medida que tinha a hemorragia, e quando eu fiz no meu desenho, eu ponho vermelho por toda abaixo do corpo. Quando eles chegaram ao pé de mim, eu já tinha os cabelos com sangue. Isto é para ter uma ideia de como eu me estava a esvair. Eu comecei a sentir uma leveza no corpo, porque eu já estava a fazer dilatação, estava a sofrer e de repente deixei de sofrer. Deixei de sofrer e, estranhamente, eu comecei a ver-me de cima. Mas eu estava instalada havia uma quantidade de balões, de bolas, uma coisa quase lúdica, uma coisa quase infantil, e eram de algodão. Mas a cor é um azul, começa por ser um azul completamente com purpurina, uma coisa muito brilhante que de repente se transforma em branco, mas é um branco para além do que se pode esperar. Eu sentia ali dentro que eu estava em casa. Eu metia-me dentro dessas bolas de algodão como se fosse um feto, como se fosse uma criança que se mete num outro. Eu estava... Era muito agradável e eu sentia-me em casa. O cheiro era bom, é o que se chama um sítio confortável. Entretanto, eu olhava para baixo e via a jovem
e vi o sangue, mas eu não estava preocupada. Eu não estava sequer preocupada nem ansiosa que viesse alguém socorrer o meu corpo. Porque eu já não era o meu corpo. Eu estava, a minha consciência estava naquelas bolas de algodão, eu estava em casa. Entretanto, uma enfermeira apareceu e começou a gritar, porque de repente viu que eu estava meio encharcada em sangue. Eu não sei o que é que ela viu. Tudo o que eu devo dizer é que eu sou míope desde nascença. E tiraram-me os óculos e eu vi o meu corpo completamente perfeito, como se tivesse óculos. Isto é um dado muito importante. Eu sei dizer que uma enfermeira era mais velha e gordinha, que a outra era mais magra. O médico já não era novo e era muito magro. O médico, quando chegou, disse: "Dê-me as luvas." Mas esta história já sou eu a ver em cima do meu corpo. Eu estou a observar isto de cima do meu corpo como se eu tivesse óculos, mas eu não tinha. O médico entrou em pânico. Eu vi o pânico do médico, ele disse: "Já as luvas, dê-me já luvas." Ele meteu as mãos para fazer o parto, talvez, e eu vi ele tirar assim uma bola ensanguentada. Ele disse, pronto, o feto estava a satisfazer. Ele trazia uma bola ensanguentada nas mãos que eu vi. Eu vi porque estava lá em cima, ao pé do médico. E ele estava muito em pânico, porque ele estava a tirar muito depressa. Eu ouvia tudo muito preocupado à volta do meu corpo. Mas eu não estava preocupada. Nem penso que estava tão interessada no futuro daquela situação. Porque eu estava em casa e eu estava bem. Eu não sei explicar isto. Eu tinha chegado à minha casa e eu estava salva porque eu estava na nuvem. Isto é, porventura, muito difícil de explicar, porque eu não estava ansiosa, eu estava apaixonada por meu marido, eu adorava a minha mãe, eu não tinha qualquer motivo para não querer viver. Mas o sítio onde me encontrava era de longe melhor que a minha vida. E era algodão fofinho. E eu, de vez em quando, olhava para baixo e via aqueles esforços todos, aquela atrapalhada. E pronto, eu vi que eles estavam... eu não tinha dores. Eu não sentia as mãos do médico em mim. Eu não sentia o corpo. Eu só via o corpo. E via o corpo com os olhos de uma pessoa míope que nunca podia ver aquele corpo. Porque eu, se tirar os óculos, eu só vejo sombras. Mas eu vi tudo. Vi-a meter as luvas... quer dizer, ouvir é normal, porque eu ouvia muito bem quando era garota, não é? Agora, ver sem óculos é impossível para mim. Eu só vejo sombras. E então eu vi tudo. Essa clínica até já fechou, mas isto aconteceu. Eu vi todos os esforços até que o médico tirou o feto. Ele disse, partiu-se ou qualquer coisa. Eu vi uma bola de sangue nas mãos. E vi com os olhos como se tivesse a miopia corrigida. Depois, as enfermeiras pegaram no meu corpo, eu parece que estou a ver a camisa de noite azul clarinha, cheia de sangue, elas pegaram e levaram-me e puseram-me na maca. E eu isto ainda estava a ver no quarto. Porque essas bolas iam desde a cama até à esquina do quarto. Tudo aquilo era bolas, onde eu andava, tudo aquilo. E de repente metem-me na maca e quando abrem a porta para o corredor, em direção ao bloco operatório, porque eu ia fazer uma raspagem, eu comecei a ouvir as rodas da maca. Portanto, eu entrei no corpo. Eu entrei no corpo, eu não sei explicar bem isto, eu não senti nenhum embate estranho por ter entrado no corpo. O que eu senti foi as rodas a andarem,
o barulho das rodas e já não via. Portanto, se eu já não via, já não estava naquela situação. Eu já levava sombras à minha volta. Porque eu sem óculos eu não vejo nada. Depois levaram-me para o bloco operatório, aquela luz imensa do bloco, e veio uma sombra branca, que devia de ser um médico ou um enfermeiro, eu não sei, para me dar uma anestesia. E eu disse a essa sombra branca, que agora já eram sombras, eu estou a morrer. Eu lembro-me de ouvir esta frase e vou dizer, eu disse àquela sombra, eu estou a morrer. A pessoa não quis saber do que eu estava a dizer, não respondeu. Mas eu sei que quando eu disse eu estou a morrer, eu já estava no meu corpo, já só via sombras e queria avisar as pessoas que eu tinha estado a morrer. Como se não valesse a pena fazerem nada já porque eu já estava a morrer, não valia a pena. Eu queria informá-los de uma coisa que eles não sabiam, pronto. E então, pronto, eu acordei, depois o médico disse à minha família que provavelmente eu nunca mais poderia ter filhos, aquilo foi muito violento, eu penso que devia ter levado uma transfusão, aquilo andava tudo a correr por todo o lado porque o meu sangue é 0 RH negativo, tudo a correr muito mal e pronto, mas depois salvei-me e não contei isto a ninguém porque isto era tão disparatado eu contar. E as pessoas com certeza que não iam entender. E a minha mãe não iria entender, nem o meu ex-marido, que eu alguma vez não quisesse voltar para eles, para a vida que eu tinha. Qual foi a primeira vez que você contou e para quem? Nunca, não contei, estou a contar-lhe assim. Quer dizer, você está dizendo que você está contando isso agora pela primeira vez? Pela primeira vez. Contei há 2 ou 3 dias a uma prima minha, porque disse que ia fazer esta entrevista, mas eu nunca contei toda a vida. Muito obrigado pela honra que o canal está tendo de ouvir essa sua experiência pela primeira vez. Agora, na atualidade, que eu sou uma pessoa desta idade já, eu estou a contar pela primeira vez um episódio que aconteceu com 18 anos e que eu não sei explicar. Eu vou colocar agora no vídeo, na edição, o desenho que você fez sobre essa situação. Como é que você enxergava isso de fora, aproveitando a sua habilidade? Esse desenho você fez quando? Fiz há 2 dias, talvez. Fiz quando enviei. Isso até é um papel normalíssimo. De repente lembrei-me, olha, foi isto. E fiz assim aquele desenho que até tem um corpo muito comprido, não está exato, mas foi... Quer dizer, para mim, um desenho mais importante é o sentir. Nesse desenho a gente vê que fora uma ligação com uma das bolas, existem outras ligações incompletas. Isso quer dizer que eu me passeava de uma bola para a outra. Eu mudava a perspectiva conforme eu queria. Passava-me por uma bola, via o médico do lado, a parte de esquerda da cama. Passava-me para outra bola, via a parte direita. Passava-me para outra bola, via mais de cima. Eu andava a passear nas bolas, porque andar naquelas bolas era muito agradável. Em todas as bolas a sensação era a mesma? A mesma. Aquilo era um conjunto de bolas de algodão, muito macias, que eu penetrava nelas com uma familiaridade, com uma facilidade muito grande, e depois ia-me ajeitando e passava para outra, como se fosse de um ramo para outro, de uma árvore. Você voltou imediatamente com a lembrança completa da experiência que você teve? Completa. Mas não fui capaz de dizer, porque eu tinha receio que dissessem que eu não estava bem da cabeça. E você se assustou muito com a experiência que teve? Absolutamente nada. A experiência foi do mais agradável. É isto que é difícil de dizer. Estar ali é estar em casa. Eu estava em casa. Então, quando você se viu fora do corpo, você não ficou surpresa? Quer dizer,
não é uma questão de surpresa. Eu mudei para uma situação muito melhor do que a que tinha. Eu era uma pessoa que estava a sofrer, eu era uma pessoa que estava ansiosa, eu era uma pessoa que estava a ter uma hemorragia e de repente libertei-me disso tudo e estava no meio do algodão, agradável, fofo, quente e cheiroso. Havia um cheiro maravilhoso. Cheiro do quê? Lúcia Lima. O que é isso? Isto é uma árvore com um cheiro muito, muito agradável, com que se faz chá. Lúcia Lima era a árvore do quintal da minha madrinha, que eu sentia-me lá muito bem, muito bem, muito bem. E ali sentia esse cheiro, portanto, eu estava em casa, eu estava muito mais em casa lá do que na cama. E quando você viu o seu corpo lá embaixo, você reconheceu como sendo o seu corpo ou num primeiro instante você se perguntou, que corpo é esse? Reconheci o meu corpo e sabia que estavam a tirar o feto. E sabia também que você era casada, você tinha a lembrança total da sua vida e mesmo assim não sentia vontade de voltar. Não. Foi por isso que eu nunca contei. Porque eu penso que era uma traição. Pronto, a minha mãe é que era a grande confidente. E se eu dissesse que não queria voltar e ela gostava tanto de mim, era complicado. Você teve alguma sensação de conhecimento ampliado? Sim, ali tem-se um conhecimento totalmente ampliado. É a unidade. É a unidade, não há divisão. Quando nós estamos no corpo físico, há muita coisa que incomoda. A pessoa dói-lhe uma coisa, por exemplo, eu estou a segurar o telemóvel, pode ser desconfortável, eu pode-me doer a coluna, eu tenho de tomar conta de mim, eu preciso de comer. Ali eu não precisava de nada, eu tinha tudo. A pessoa não precisa de se preocupar, é a unidade, está alimentada, tem tudo aquilo que a faz feliz. A percepção de tempo e de espaço eram diferentes? Bem, eu via para qualquer lado. Eu podia ver para qualquer lado. Mas eu realmente só olhava para baixo, para a cama. Era o que me interessava mais. Porque eu quando vieram para me salvar, eu fiquei um bocadinho triste. Eu não estava a torcer para que desse certo. Você chegou a ver algum corpo junto desses olhos fora do corpo? Como se você tivesse um segundo corpo? Não. Havia aquele meu corpo, que a mim, eu achava, eu lá de cima achava aquilo tudo muito, muito, muito básico, muito... Primitivo? Muito primitivo. Primitivo. O sangue, o médico com uma bola de sangue nas mãos e tudo, e aquilo também era eu. E eu negava-me a ser aquilo, penso eu. Porque eu estava melhor. Você comentou que você percebeu que tinha voltado ao corpo quando você escutou o barulho das rodas da maca andando. Quando me encontrei na maca, já no corredor, eu tinha entrado no corpo. Entendi. E você percebeu que tinha entrado no corpo de que forma? Por ver sombras. Porque já era miúpa outra vez. E tinha dores. Tinha corpo. O corpo é muito pesado, Carlos. O corpo é uma coisa muito incomodativa. Eu sou miúpe, o corpo é muito incomodativo. Você não sentia falta, quando estava fora do corpo, de se reconhecer como corpo? Nada. Nada, porque eu estava em casa. Eu não sei explicar. Eu estava na minha vida. Eu estava na minha morada. Eu tinha chegado a casa. Você foi recebida por alguém? Você escutou alguém? Você sentiu a presença de alguém? Nada. Eu estava muito feliz dentro do algodão e eu estava como se tivesse recuperado a infância.
Você sentiu que você estava voltando para algum lugar que você já conhecia? Sim, 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 sim. Certamente. Era o meu lugar, era onde eu devia ter estado sempre. Isto é que é a coisa mais anormal e espantosa da história. É que aquilo era onde eu me sentia segura. Portanto, eu devia te conhecer muito bem. Ali nada me acontecia de mal. E cá embaixo era tudo mau. Tudo mau. Enquanto eu estava lá nas bolas, eu devia de estar a ter muitas dores, porque o médico estava a fazer coisas que deviam de fazer muitas dores, mas eu não tinha dores. Porque eu não sentia o corpo. Você chegou a ter alguma percepção ou visão além do quarto? Não. Não, porque eu estive sempre muito focada a olhar para baixo. Mas sei que as bolas eram inúmeras. Como é que você interpreta hoje essas bolas? O que elas eram? Elas eram o meu ninho. Elas pareciam assim como se fosse uma galáxia que tem, quando vemos coisas do universo com muitos planetas, muitas bolinhas, é como se aquelas bolinhas todas que tinham brilho algumas, como se fossem bolas de sabão, mas tinham a textura do algodão. Você diria que você estava numa outra dimensão? Certamente. Diria, não, tenho a certeza. E como é que você hoje define para você mesma essa outra dimensão? Essa outra dimensão dá-me uma imensa tranquilidade. Porque eu penso que nós pertencemos todos a um único... No universo nós estaremos ligados, ou eu já estive em qualquer lugar, eu não sei. Só sei que essa experiência me fez compreender que, vamos lá ver, a vida física provavelmente é um desafio muito maior do que o repouso. Você sente que lá é só um repouso ou você sente que lá também existe ação? Existe proteção. Eu era apenas uma criança nas bolas e nada me podia acontecer porque eu estava muito protegida. Aquela luz era uma luz em si que me protegia. Era um abraço. É muito estranho. Aquela luz traz uma plenitude total. Eu já não estava muito interessada na jovem que estava cá embaixo. Que era eu, está bem, era eu. Como é que você entende hoje essa relação entre essa dimensão e a nossa dimensão daqui? Você diz que você sentiu que já tinha estado lá antes, como se você tivesse voltado para casa. É um local imenso de paz. Voltando para cá, de que forma essa vivência, essa experiência mudou você em relação a valores, mudou a sua vida? Logo a seguir a este EQM, eu fui para a África. E em África eu quase tinha vontade de ser uma pessoa que cuidava, queria cuidar de todos, apiedava-me muito pelas crianças, por tudo. Quer dizer, era uma empatia muito grande que eu sentia. Eu o que queria, por exemplo, eu tinha pessoas a trabalhar na minha casa que mandavam para trabalhar, crianças com 8 e 9 anos, para serem meus criados. Eu não podia ter uma criança de 8 anos como meu criado. Então, punham a criança e eu ia comprar uma boneca. Eu não portanto, o que eu fazia era comprar uma boneca, ensinar a fazer um bordado. Todos os garotos que passaram para a minha casa, muito novinhos, que eu achava que não tinham idade para trabalhar, eu alfabetizei. Eu realmente fiz-me uma mulher virada para os outros. Você diria que teve uma mudança de visão sobre a vida, que você ficou mais altruísta por causa dessa experiência que você teve? Eu acho que sim, porque na minha família não há ninguém que tenha a minha atitude. Estranham muito a minha atitude e até já chegaram a dizer, não, tu tens que levar dinheiro pelas coisas, não se vive do ar, mas eu tenho uma perspectiva muito diferente. A felicidade para mim está no olhar da pessoa.
Isto talvez seja estranho. Eu estou a dizer o que é real. Eu gosto de ter coisas boas, eu gosto de ir a alguns sítios, mas não é aí que está a importância. Eu posso contar um episódio que se passou agora comigo? Posso, Carlos? Claro. Eu acabei de me recuperar de um câncer de mama. Quer dizer, eu vivo sozinha. A minha família está espalhada, portanto, foi complicado. Eu fiz quimioterapia, fiz radioterapia, fiz tudo. E isto é para ter a ideia da maneira como eu sou uma pessoa esquisita, pronto. Talvez eu sou uma pessoa estranha, pronto. Eu não estou a dizer que sou boa, eu não estou a dizer isso, é que eu não posso fugir a esta situação. E, entretanto, eu estava toda cheia de tubos, no hospital, sozinha. Como digo, o meu filho já faleceu, a minha filha não vive cá, portanto, estava sozinha no hospital e de repente vi chegar uma senhora idosa, muito idosa, aquelas senhoras de 94 anos ou assim, que vinha com um filho adotivo que estava desejoso que a mãe morresse para que ele herdasse uma grande herança que a senhora tinha para lhe deixar. Um filho adotivo. E a senhora dizia aos médicos: eu não quero comer. E os médicos diziam: Dona Fernanda, assim não conseguimos tratá-la. E eu não quero medicamentos, não vale a pena porem porque eu tenho que morrer, porque o meu filho precisa que eu morra, uma coisa assim. E eu, de repente, levantei-me da minha cama, de manhã muito cedo, levantei-me da minha cama com o dreno, fui-me sentar ao lado da Dona Fernanda e disse assim: Dona Fernanda, eu vou-lhe contar a minha vida. E comecei a desenrolar um colar de mágoas. Quer dizer, a minha vida teve coisas gravíssimas. O meu filho teve 25 anos doente e ela era uma pessoa solteira que tinha adotado aquele rapaz, que lhe devia tudo e que queria era que ela morresse. Eu, como percebi isso, eu percebi, eu intuí que aquilo era muito mau. Eu disse assim: Dona Fernanda, e contei-lhe a minha vida toda, mas muito ampliada, muito pior do que é. Menti em muita coisa. Quer dizer, eu dizia as coisas e era tudo muito pior. Que era para ela perceber que as pessoas podem superar grandes desafios. No fim da conversa, ela disse assim: Dona Maria Júlia, a minha vida ao pé da sua não é nada comparada com a sua. E a senhora ainda quer viver? Quero, Dona Fernanda, eu quero viver. Porque eu não tenho qualquer motivo para morrer. E eu quero que a senhora viva. Passado 2 dias, os médicos estavam muito contentes, a senhora comia, a senhora tomava os medicamentos, e os médicos perguntaram: o que é que fizeram à Dona Fernanda? E as enfermeiras: foi a Dona Maria Júlia que foi para ali contar não sei o quê. E a Dona Fernanda começou a reagir, e a comer e a fazer tudo. É interessante. Eu fiquei contente. E essa história me faz pensar o seguinte: quando você estava nessa experiência, você queria ficar lá. Mas agora você diz que quer viver. Eu agora quero muito viver porque eu agora tenho uma missão. Eu sempre tive uma missão toda a vida. Eu anulei-me pelo meu filho durante 25 anos. Eu percorri todos os hospitais de Lisboa e do Porto e de todo o lado para conseguir médicos e consegui. Até mentindo. Mas eu consegui. Portanto, eu quero viver porque eu sou uma pessoa que as pessoas precisam de mim. Eu tenho um grande amigo que vive aqui próximo de mim, que foi muito amigo quando eu estava doente, mas ele é muitíssimo doente da cabeça. É um rapaz com problemas psiquiátricos graves. E eu não o largo, porque ele faz parte da minha vida. É a minha responsabilidade. Júlia, você trabalhou num manicômio. Você esteve em contato com pessoas que tinham alucinações.
Sim. Você em algum momento pensou que o que você viveu poderia ter sido uma alucinação? Não. Nem por um minuto. Não, por causa daquela coisa de eu... Por exemplo, há detalhes no EQM que é assim. Eu penso que uma pessoa que tem uma alucinação, se não vê, também não vê a pessoa com quem está a falar. E eu modifiquei a visão. Eu passei. Nas bolinhas, já via nítido. Ou seja, você via a realidade exatamente como era. Exatamente como era, sem correção de lentes. E estava a ver o meu corpo nitidamente, sem dores. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar dessas experiências místicas que hoje são chamadas de experiências de quase morte? Eu ouvi há muitos anos, mas sempre ouvi dizer que as pessoas estavam num túnel e viam isto e viam... Eu nunca vi isso, nem nunca encontrei pessoas já falecidas, portanto eu pensei, eu não relaciono... Eu sei que estive numa situação diferente, mas não era igual àquilo que as pessoas diziam. Você sente alguma ligação ainda com essa dimensão? Sinto. Você pode falar sobre isso? Eu não tenho medo nenhum de morrer. Nenhum. Eu tenho medo do sofrimento antes da morte. Mas isso é uma coisa que se passa com o nosso corpo. O nosso corpo é muito pesado, é muito traidor, é muito... Nós não sabemos, mas tudo pode incomodar. Podemos ter fome, podemos ter frio, mas eu acho que um dia, quando eu morrer, imediatamente eu fico segura. Porque aquilo é um lugar de plenitude. É um lugar quente, luminoso e que tem o dom de trazer tranquilidade e proteção. Portanto, a pessoa tem tudo. Como que você entende hoje o que estamos todos fazendo aqui? Eu entendo que estão a tentar compreender se a alma ou a consciência são imortais. Porque a alma não ocupa provavelmente nem espaço nem tempo e ela foge para um lugar, e esse lugar é um lugar provavelmente conhecido da alma, daquela pessoa, ou conhecido de todas as pessoas que, quando lá estão, digamos em stand-by, estão seguras. Eu não sou de praticar religião, eu não sou uma religiosa católica, eu sou cristã, mas não católica. Não vou a igrejas, há coisas da igreja que eu não gosto. Mas sei que há uma luz. Eu estive dentro da luz. E dentro da luz eu não era deficiente da vista. Não tinha deficiência à minha vista. Portanto, eu dentro da luz era perfeito. Isto é a maneira como eu interpreto muito profundamente a situação. Se eu dentro da luz estava feliz, é porque nada me doía, e se eu via, era porque eu já não era míope. Portanto, ali não há defeitos. Você acha que a nossa passagem por aqui tem algum objetivo específico? Completamente. É um objetivo de crescimento. É um objetivo de... como já disse, a minha vida teve grandes desafios. Eu fiz grandes disparates na vida. Todos nós fazemos. Isso faz parte do percurso. Mas, paralelamente, acho que respondi muito bem a muitas coisas, a muitos desafios que me foram postos. E, portanto, se a minha vida foi complicada, era porque o meu percurso tinha que ser complicado. E, portanto, eu acho que o meu objetivo é cumprir com as pedras que aparecem no caminho. Você sentiu a existência de alguma hierarquia?
Sim. Era o que estava à minha volta, era poderoso. Eu era uma migalhinha aconchegada no algodão. Você compara essa hierarquia como sendo um acolhimento de alguma coisa acima de você em termos de conhecimento? Muito acima, não tem comparação nenhuma. Quer dizer, como se fosse um gigante de algodão que pega numa pequenina côdea de pão, uma coisinha nada, um grão de arroz. Um grão de arroz fica feliz com aquele acolhimento, aquilo é colo. Você sentiu alguma mudança nos seus sentidos quando você voltou? Desde então, você passou a ter premonição, você começou a conseguir sentir o sentimento do outro, por exemplo? Vamos lá ver, Carlos, eu não sou uma pessoa esperta. Eu não sou. Se uma pessoa mal formada me quiser fazer mal, faz. Eu não tenho qualquer intuição em relação a essa pessoa, porque eu não estou nesse registro, não percebo. Se uma pessoa aqui me quiser fazer mal, eu não entendo. Agora, o que eu tenho é, eu vou numa rua e sinto que aquela pessoa precisa de uma palavra. E depois descubro que a pessoa precisa mesmo. Portanto, a minha intuição só tem a ver com necessidades positivas. Então eu pergunto para você se você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que vão escutar o seu relato, levando em conta todo esse aprendizado que você teve. Eu queria deixar muito claro que eu estive fora do corpo, num local de luz, que me acolheu com muito amor. Apesar das coisas que provavelmente já naquela altura eu teria feito errado. Mas ali há um perdão, há uma compreensão, é um sítio extraordinário. Eu acho que todas as pessoas deviam ser menos consumistas, menos ligadas menos preocupadas e menos invejosas por pequenas coisas e deviam de olhar maior, de olhar uma vida ampla, mesmo no seu dia-a-dia, de serem pessoas com um projeto humano, com um projeto realmente humano, que pode ser extensivo a um animal, quer dizer, praticar o bem. Sem estar ligado a igrejas, nem a movimentos, todos os dias podemos encontrar alguém que precisa de nós, ou da nossa compreensão, ou do nosso carinho, ou do nosso conhecimento. E eu não sei se isto realmente ficou tão presente e foi tão habitual na minha vida, que eu não sei se vem dali esse meu conhecimento. Porque eu, nesse EQM, eu conheci a luz. Eu conheci a luz. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?